Você está feliz? Que semana extraordinária, né? Você pode aplaudir o Senhor pela sua semana? Olha que coisa boa. Cultos abençoados, uma semana cheia de paz. Quero te dizer que Deus cuida de você. Se você entender que você precisa passar por alguns processos para ser aperfeiçoado por Deus, você vai viver numa dimensão extraordinária. Quero te dizer que algumas coisas serão inevitáveis. A gente nunca pensa sobre isso, né? Mas algumas coisas precisam acontecer na sua vida para que você chegue no lugar onde Deus tem para você. Só que a gente gosta muito do término das coisas, não desse processo. Eu sempre conto para vocês uma história, e eu acho que eu já estou ficando um pouco velho, e a gente acaba contando a mesma história. Mas um dia minha esposa foi diagnosticada com um nódulo. E foi um momento muito difícil para a gente. A gente não conseguia entender. Antes da gente saber o que significava isso, você imagina um dia, você se vê no espelho e percebe que existe uma coisa ruim dentro de você. E a gente passou muito tempo orando. Eu me lembro que o pastor Antônio Cirilo, que esteve aqui com a gente, ele orou, o nódulo sumiu, dias depois ele voltou a aparecer. A pastora Esmeralda Campelo orou, ele desaparecia, dias depois ele voltava, e a gente não conseguia entender sobre isso. Foi marcada a cirurgia e a minha esposa estava um pouco diferente aquela semana. Ela estava um pouco mais calada, ela estava arrumando a casa. E eu percebi algumas conversas dela com a gente. Eu acredito que ela estava com medo. Quem não temeria? Quem não ficaria com medo? E ela começou a arrumar a casa e ela começou a conversar comigo. E eu percebi uma conversa, mas eu não entendi direito. Depois ela me disse que naquela semana ela estava preparando para que Deus, quando a levasse, a gente não sentisse falta de algumas coisas. E eu me lembro dela dizendo a hora que ela entrou na mesa de cirurgia. De repente ela apagou. E quando ela acordou, ela disse: meu Deus, eu estou viva. Não era nada, nem maligno, nem benigno. Era, eu não sei o nome direito, esqueci. Mas era um nódulo que o próprio corpo cria e depois desaparece. E se fosse outra coisa, Deus curou, ela nunca mais teve. Mas ela estava orando nesse momento e Deus deu uma frase para minha esposa. Falou: olha, o processo do milagre acaba sendo mais forte do que o próprio milagre. E hoje eu quero contar uma história para vocês que está na Bíblia. Que o processo é tão milagroso que quando você compreende isso, você entende que alguns milagres que vão acontecer com você, eles não começam no fim, mas na fé que você tem que Deus cuida de você nos pequenos detalhes. Até quando você está dormindo, até quando você não nota, até nesse exato momento. Imagine a sua vida toda, você tem pouco controle de tudo que acontece com você. Você imagina num quadro bem grande, imagina como se fosse aqui, esse painel de LED. Imagina que tudo isso aqui é o que você não controla. Talvez esse pequeno sinal aqui seja exatamente o que você controla. Ou então muito menos. E se a gente não entender que Deus cuida da gente, em algum momento a gente pode se perder nesse processo. Abra sua Bíblia, por favor, em Daniel, capítulo 3. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que Deus quer falar conosco essa noite. Deus cuida de você. Você está escutando? Deus cuida de você. Deus cuida de você. Mesmo quando você não sente nada, Deus cuida de você. Mesmo quando as dificuldades temem bater na tua porta, Ele cuida de você. Você não está sozinho, Deus cuida de você. No meio do caos, Deus cuida de você. Ele te ama demais. Vou repetir, você não está sozinho, Deus cuida de você. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, Daniel 3:1, que tinha 60
côvados de altura e 6 de largura. Levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem do rei Nabucodonosor tinha levantado. Aí eles se ajuntam no quarto. Nisto o arauto apregoava em alta voz e ordenava a vós outros: ó povos, ó nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de fole e toda sorte de música, vós prostrarei e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. Eu quero que você entenda esse momento que o rei Nabucodonosor, ele pega uma profecia de um sonho que ele teve. Daniel diz para ele que um dia ele seria cabeça de ouro. Pensa no momento onde esse rei era uma das pessoas mais importantes que tinha. Ele fica tão possuído de orgulho, ele fica tão louco, que ele não quer só ser o homem mais poderoso da terra, ele quer ser um Deus. Ele faz uma estátua de mais ou menos 3 metros de largura, acho que são 6 ou 9 metros. Depois o Rodrigo vê aí quantos valem um metro. Mas é muito alto. Se não bastasse isso, ele decide que ele quer ser adorado. É um momento único, porque ele já tinha poder, mas agora ele quer algo. É uma loucura de orgulho. Ele quer ser adorado, ele quer ser Deus. E ele coloca uma ordem: quem não me adorar vai ser morto na fornalha. Sabe o que é interessante? Que ele acaba de inventar um culto a si mesmo, um culto a seu ego, a sua própria imagem. E quem não fizesse isso seria jogado na fornalha. O problema é no versículo 12: há uns homens judeus que constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sedraque, Mesaque e Abnego. Estes nomes, ó rei, não fizeram caso de ti e dos teus deuses, e não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. De repente entra nessa história 3 homens, que mesmo tendo direcionamento para adorar uma estátua, eles decidem que não vão fazer, porque eles temem mais ao Senhor do que a sua própria vida. Eles preferem obedecer a Deus do que pecar contra o seu próprio Deus. É uma decisão extremamente corajosa. A gente está falando numa época que desobedecer o rei, morte na certa. Então Nabucodonosor, o 13, irado e furioso, mandou chamar Sedraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sedraque, Mesaque, Abednego, que vós não servi a meus deuses, nem adorai a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis disposto, quando ouvis a trombeta de som do pífaro, da citarra, da harpa, do saltério, das gaitas de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, serei no mesmo instante
lançado na fornalha de fogo. E quem é o Deus que vos poderá livrar de minhas mãos? Eu acho tremendo essa parte, porque ele repete tudo e ele faz uma grande ameaça. Quem é, ou qual é o Deus que vai poder te livrar desse momento? Bota para mim, por favor, a imagem que eu pedi, para a gente lembrar isso. Deus cuida de mim, por favor. Ele ameaça, ele diz: olha, ou vocês se curvam diante de mim, ou então vocês vão morrer. Em algum momento da sua vida você vai ter que decidir se você é de Deus ou se você é do diabo. Se você pertence ao Senhor ou se você pertence a esse mundo. Em algum momento, e isso ninguém vai te ajudar. E responderam: Sadraque, Mesaque, Abidnego ao rei: Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que se levanta. Eu acho que o rei esperava que eles se curvassem diante do problema. Eu acho que o mundo espera que você se curve diante do dia mau, da dificuldade que vai aparecer. Deixa eu te dar uma palavra profética: você vai ter problema. Diga para o seu irmão: é certo. Diga: aqui não tem nenhum charlatão. Eu não posso dizer que o momento que você entrou aqui, todos os seus problemas acabaram. No mundo tereis aflições. Como você reage a esses problemas é que vai definir como vai ser seu futuro. Se casar, você vai ter problema. Casamento é cheio de problema, mas é um jardim em recuperação. Se você ficar solteiro, você vai ter problema. Se você ficar desempregado, você vai ter problema. Se você começar a trabalhar, você vai ter problema. Você precisa decidir se você é aquele que responde e se torna um grande solucionador ou um causador de problema. É um momento único. Vocês vão morrer. Sabe quando aquela notícia bate ruim lá na tua porta? Olha, infelizmente esse problema chegou. É quase quando você está devendo alguém e ligam lá para sua casa e falam o seu nome todo. Eu me lembro uma vez, a gente foi para missões. E quando a gente chegou na casa do pastor, eu não sabia que o pastor estava passando por muita dificuldade. Cortaram a luz dele no momento em que a gente estava na casa. Ele se sentiu humilhado. A gente estava na casa dele, famílias missionárias, e de repente ele passa por uma dificuldade. Claro, Deus resolveu todo o problema. Mas existem alguns momentos que parece que as coisas ficam pior. Mas o que eu acho incrível nesse momento é que em meio a todas as dificuldades, eles afirmam uma coisa: olha, eu não preciso te responder, eu não preciso me defender sobre a minha fé, porque a minha fé é inquestionável. Sabe qual é o teu problema? Você fica querendo se justificar para homens. Isso é coisa de menino. Não, porque Deus vai me usar, porque Deus vai fazer. Você tem que parar de se preocupar com a largura e começar a se preocupar com profundidade de Deus. Está na hora de você mergulhar na profundidade. Eu olho para eles e vejo uma profundidade, porque ele fala: olha, rei, eu não vou te responder, porque eu não preciso defender meu Deus. Se Ele quiser me livrar, Ele vai fazer. E se Ele não fizer, olha que fé é essa. Se Deus não fizer aquilo que eu espero que Ele faça, todavia eu não vou me submeter e nem vou me dobrar a esse mundo, porque eu sei quem eu sirvo. Uau! É uma palavra bem clara. Ele não tem dúvida do que ele está falando. Será que você tem dúvida?
O problema é que a gente passa tempo demais se arrumando para a igreja e não se arrumando espiritualmente para o culto. A gente fica hora no espelho fazendo, sei lá, cabelo, barba, seja o que for. A gente se arruma e às vezes a gente passa a semana toda sem nem falar com Deus. A gente não se prepara para esse nível de fé. Então a gente vem para um culto como esse e a gente tem uma ideia que a gente só vai receber uma palavra de vitória. A gente não entende que algumas construções e alguns processos que a gente vai passar é no meio da luta, é no meio do caos e às vezes no meio de alguns fracassos. Às vezes a gente aprende errando. A gente fala só vitória, só vitória. Quantos já escutaram isso? Levanta a mão. Tem derrota também, irmão. Tem dificuldade, tem nota baixa também. Tem momentos de luta. Você pega as meninas que dançam, é só olhar para os seus pés. Você não vai ver, mas existem cicatrizes. Você pega para alguém que começou a aprender a tocar um violão, a mão fica cheia de calos. Alguém que começa a trabalhar, existem dificuldades. E aqui está diante disso. O problema é que a gente se arruma tão bem, a gente se arruma para pregar, a gente se arruma para cantar, a gente se arruma para vir num culto, a gente só não prepara para ter esse nível de profundidade de fé que ultrapassa uma dimensão de apenas um culto. Afinal de contas, hoje tem culto de tudo quanto é jeito. Você pode vir no da roupa, você pode vir no do irmão aqui, da assembleia, do pastor, tem culto para tudo quanto é jeito, tudo quanto é gospel, irmão. São igrejas de Deus cheias do Espírito Santo. O problema é que às vezes a gente muda de endereço, a gente muda de casa, mas não muda dentro do coração. Aqui não tem ninguém animando eles. Não tem ninguém botando a mão na cabeça, não tem nenhum arrepio, não. Mas a fé continua inabalável, porque eles sabem que Deus está cuidando deles. Estão te atacando no trabalho, Deus está cuidando de você. Estão forçando para você se demitir, Deus está cuidando de você. As contas teimam em chegar, Deus está cuidando de você. Em todo tempo Ele é bom. Ele é bom o tempo todo, em todo tempo, mesmo quando você vê. Nós não vamos responder. Se não, fica sabendo que eu não vou me curvar. Sabe, um milagre vale mais do que 1000 palavras, mas um cristão de caráter vale mais do que 1000 milagres. É mais difícil hoje ver um homem e uma mulher de Deus realmente do que ver milagre. Até porque, se você for numa casa espírita, tem manifestação do sobrenatural o tempo todo. Parece que na igreja a gente esqueceu do sobrenatural. A gente entra num lugar como esse, a gente esquece que tem anjos ministradores agora. Você não está vendo, mas existe nesse momento anjos que estão ministrando. A gente está tão viciado em oferendas. É um povo obstinado em dar alguma coisa para receber algo em troca. Ou então a gente virou místico ou interesseiro. Um povo que adora pelos benefícios que Deus dá, ou pelo misticismo. Tem gente que é louco, irmãos. Viaja, esquece desse Deus amoroso, mas nessa palavra não tinha ninguém entregando uma revelação ou nenhuma profecia. Não, eles não estavam sentindo arrepio, um olhando para o outro, falando, está sentindo isso? Não, eles sabiam que eles iam morrer. Era um rei capaz de fazer uma imagem própria para ser adorado. É a tirania de um rei abusivo. Aqui eles estão combatendo algo terrível. Saia fora de uma liderança abusiva, que treina você para fazer tudo o que o outro quer. Ninguém toma o lugar de Cristo na igreja. Ele é o único que tem que ser adorado. É por Ele e para Ele são todas as coisas. Essa casa continua sendo a casa de Deus, onde Jesus Cristo se manifesta. É Ele que ministra, é Ele que opera, é Ele que é o Senhor dos senhores. Aleluia! É a casa dos filhos e a gente precisa manifestar a glória dEle.
Mas pastor, você vinha falando sobre amor de Deus, e de repente você dá uma palavra dura como essa assim, porque você precisa entender que a sua fé precisa ser inabalável, mesmo quando alguém criticar, falar mal de você. A coisa mais linda que tem é quando alguém fala mal de você, você fala bem, porque você está em outro nível, irmãos. Você foi chamado para perdoar, para abençoar. Eles não estão amaldiçoando o rei aqui, nem falando prova, eles só estão falando: eu sei quem eu sirvo, e quem eu sirvo vai me livrar de toda aflição. Segura a mão do seu irmão e diga assim: nós sabemos quem nós servimos. Ele jamais nos deixará órfãos, nem sozinhos. Diga: é uma promessa que o Consolador estaria conosco todos os dias. Diga: eu creio nessa promessa e eu sei que Ele está aqui. Uou! Só que quando você olha essa palavra, parece que vai vir um anjo do céu e vai livrar. Eu não sei você ora para pagar uma conta, parece 15. Você começa a orar pelo seu filho, parece que ele endemonia mais rápido. Você fala: meu Deus, eu comecei a orar, não vou orar mais não, porque desde que eu comecei a orar parece que o problema aumentou. Sim, é porque você está mexendo num lugar espiritual. E como o inimigo sabe que chegou a hora dele ir embora, ele começa a agitar. Mas fica tranquilo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Escute, não é uma palavra de pensamento positivo, esqueça isso. Não é uma palavra de autoajuda, é afirmação profética de fé. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Pai, muito obrigado. Eu me lembro que eu estava orando, falando: Senhor, o Senhor vai dar um namorado para minha filha. Isso eu estava orando quando ela tinha 3 anos, imagina com 17 agora. E um dia eu pensei assim: olha, quando ele chegar em casa, vou botar ele para chegar às 6 horas da manhã, para ver se ele tem compromisso com o horário. Estou criando tudo na minha cabeça. Quando eu chegar, vou pegar uma vassoura e vou ficar varrendo lá o quintal para ver se ele tem iniciativa. Depois eu vou falar que vou comprar o café da manhã para ver se ele é pão duro. Quando acabar isso, eu vou orar com ele. Quando ele ajoelhar, eu vou pegar uma Bíblia bem pesada e vou dar na cara dele. Olha o coração pecador. Aí eu vou falar para ele: isso aqui é a mão do homem, Quando eu estava pensando nisso, o Espírito Santo falou no meu coração: você não tem controle sobre a sua filha. A maior herança que você pode deixar é levar ela para o Espírito Santo. É só o que eu tenho feito. As escolhas da Amanda e do André serão deles. Eu não posso escolher por eles. Mas eu posso orar, eu posso clamar para o Deus que cuida de mim encher eles. Cadê os pais e as mães aí? Levanta a mão. Diga assim: eu vou começar a orar para que meus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transformado o aspecto do seu rosto contra eles. Ele ficou tão irado que ele mandou acender a fornalha, 7 vezes mais violenta. Abriu aqui alguma coisa? Você fez assim? Desculpa. A esposa faz assim, eu achei até... Falei: que isso, É sinal, filha. A esposa fez assim, tu olha, vê se está alguma coisa errada. 7 vezes mais. Eu fico imaginando se fosse eu, Igor e Rodrigo. Sei que a gente tá com fé, mas o negócio ficou... Irmão, eu tô para comprar um sítio aí de 12 mil metros quadrados. Amém? Tô orando aí. Tranquilo. O ônibus eu parei de orar por causa do sítio agora. Eu tô doido para comprar, o cara tá doido para vender. E o preço tá bom. Um sítio pertinho aqui em Magé pra gente. Dá pra gente fazer lá. Já tem 2 casas, tem uma piscina. A piscina é pequena, 5 metros por 2,5. Dá pra gente pelo menos batizar. Mas se não for esse, Deus dá um maior. É assim que Deus faz. E se for esse, dá pra gente construir lá a escola Filhos Benditos. Já pensou? Que lindo, nunca mais alugar sítio.
Olha que coisa abençoada. Fé. Fico imaginando eu, Rodrigo e Igor. Um olhando para o outro, e aí, acendeu. Imagina isso, Marco, acendeu. O outro, ó, tá feio. Mas a fé deles é tão impressionante que eles começam a entrar num processo de transbordar esperança e fé, e não medo e dúvida. Eu sei, você está com medo do novo, você está com dúvida, porque de alguma forma parece que Deus não está perto. É Ele que ministra, é Ele que opera, é Ele que faz. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Foi o Senhor que nos atraiu aqui, Senhor. A unção não está na música, Senhor, nem a letra dessa música, mas a presença do Todo-Poderoso dentro do nosso coração. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no exército para que atassem eles e os lançassem na fornalha. O negócio vai ficando pior. É um risco iminente. Quantas vezes você pediu a Deus para te tirar desse processo? Imagina aí, Carlos. Ô Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, não deixa isso acontecer, Senhor. Por favor. Eu trabalhava numa loja de 8 da manhã a 8 da noite. Recebi uma profecia que um dia eu seria um pastor. Um dia eu chego na loja, eu pego um videocassete e mudo de lugar. Eu era um dos caras que mais vendia, eu ganhava demais, irmãos. Se eu estou com 20 anos de ministério, há 20 anos atrás eu ganhava mais de 10 mil. Eu botei um videocassete num lugar no outro. O gerente olhou para mim e falou: tá demitido. Impossível você ser demitido porque colocou uma coisa. Eu nunca tinha feito nada de errado ali. Eu saio da loja, começo a ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava na loja. Até o dia que Deus falou: vou começar um processo com você. Me tirou tudo. Comecei a perder tudo para ser aquilo que Deus queria que eu fosse. Essa renúncia vai produzir coisas extraordinárias. Existe algo na sua vida, e escute, Deus não é que Ele quer te tirar do emprego, não, pelo contrário. Comigo era um processo comigo. Talvez o processo com você seja outro. Talvez você está vivendo enfurnado demais dentro da igreja, você não tem tempo para a sua família, e Deus vai te tirar um tempo das funções da igreja para que você cuide melhor do seu lar, porque isso é importante. Não importa o processo, você precisa passar por ele. Eu não tive escolha. Quando eu vi, ardeu meu coração, larguei tudo, fui para missões e fiquei 45 dias internado, eu e minha esposa e minha filha, sem saber o que seria da minha vida, e nunca mais fui o mesmo. Eu não sei qual é o processo que você vai passar, mas nesse processo algumas lutas vão se tornar insuportáveis, vão te amarrar, talvez consigam até durante um breve momento tirar a tua adoração. Você já não consegue cantar mais, você não consegue sorrir, porque parece que as suas mãos estão presas. E escute, eles estavam fazendo o que era certo, eles estavam diante do Senhor, mas o que era certo agora está sendo provado. Talvez você vai ser caluniado, ofendido, massacrado, humilhado, porque você é fiel.
Aguenta firme, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eles estão sendo amarrados por gente forte. Então esses homens foram atados com seus mantos, túnica, chapéu e outras roupas, foram lançadas na fornalha acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, e as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sedraque, Mesaque e Abednego. Estava tão quente, que quem foi lançar, e a fúria era terrível, que não bastava só matar, queria fazê-los sofrer, porque eles não se curvavam. A Bíblia diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e abundância. Não espere que o inimigo seja fraco com você, porque ele vai te atacar com todas as forças, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Vou repetir, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A fornalha está acesa numa dimensão que quem não é de Deus morre. Existem alguns momentos que você precisa afastar algumas pessoas de você, porque elas não estão nesse nível de processo, nesse nível de fé. Existem algumas coisas que, se eu for fazer, eu perguntar para quem é cheio de dúvida, pode encher meu coração de cheio de dúvida. É por isso que eu sempre falo, conte seus sonhos para quem sonha mais do que você. Nem tudo que parece é uma bênção para você. De repente seu coração está apaixonado. De repente você entrou aqui e está completamente apaixonada por uma visão, por uma pessoa, por um sentimento que não é de Deus para você. É um fogo estranho, você vai morrer nesse fogo. Porque se você entrar nesse fogo e não tiver a presença de Deus, você vai ser consumido só de chegar perto. Não brinque com fogo, diga para o seu irmão, não brinque com pecado. Diga, não destrua tudo por causa de uma paixão. Diga isso para 3 irmãos, não destrua tudo por causa de uma paixão. Estes 3 homens, Sedraque, Mesaque, Abednego, caíram atados dentro da fornalha de sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espansou e se levantou depressa e disse aos conselheiros: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? E responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo um 4º homem solto. Bom, tem uma coisa estranha nessa história. Eles estavam atados, mas o leão da tribo de Judá não está. Quando você estuda a teologia, é Jesus aparecendo no Velho Testamento. Eles foram jogados atados na fornalha, mas tem um 4º homem. Uau, consigo me arrepiar todo. Deus não vai te tirar desse processo que você está aqui hoje, mas Ele vai estar junto contigo lá dentro. Ruge é o leão. Ruge o leão. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja o leão, canta, canta. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça,
e odeia a iniquidade. O descendente de Davi entrou na fornalha. Uau! Por que eu estou passando por isso? Processo. Se você não entrar nessa fornalha, você nunca vai viver o milagre dentro dessa fornalha. Se você não entrar nessa provação, você não tem ideia de como vai ser vencê-la. Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o quarto é o aspecto semelhante a um filho dos deuses. Você tem noção do que é isso? Eles são jogados atados, e daqui a pouco eles começam a brincar no meio do fogo. Eu fiquei pensando a tarde toda, o que é essa conversa? Tá eu, Igor e o Rodrigo no meio do fogo falando, e aí? Jesus está tranquilo. Você está com medo de quem? O que está fazendo você perder a fé? Ele é maior do que tudo, Ele é maior que todos. Incomparável, incomparável é o seu nome. Rei dos reis, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, torre forte, o grande El Shaddai, Elohim, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Uau! Deus cuida de mim, Ele cuida de você, mesmo que Ele te tire do processo. Existem algumas vezes que Deus diz, não, não. Ele só está olhando para você, o que vai ser, hein? Deus está só olhando como é que o seu coração vai reagir. E você diz assim, tudo bem, Senhor. O Senhor não vai me tirar, não. Mas eu não te abandono. Eu acho que mais milagroso do que eles sobreviverem à fornalha é eles não ter medo da fornalha. Porque quando a gente tem temor pelo Senhor, nada nos abala. Nada nos abala. Inabalável é a minha fé quando eu estou focada em Deus. E lá dentro ardia um fogo diferente. Está na hora de arder um fogo diferente aí, ó, e te queimar. Está na hora de arder um fogo aí, hein? Há quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Há quanto tempo você não diz assim, Senhor, está difícil? Há quanto tempo você não diz, eu me rendo, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo, eu não vou combater mais, eu não vou ir contra o Senhor, eu me rendo. Hoje de manhã a gente estava aqui, Deus começou a queimar no meu coração, e a gente tem distribuído tantas cestas básicas, que esse mês vai ser 40, irmãos. E de repente eu chamei o Igor, falei bem assim, olha, pega uma cesta básica aí que nós vamos agora num pastor. Nós saímos daqui no meio da escola dominical, fomos lá, erramos todo tipo de caminho. Quando a gente chegou lá, o pastor recebeu a quantidade de cesta básica. Eu nunca tinha ido ali naquela igreja dele. Deus falou com a gente para ir lá e levar. Falei, pastor, distribui aí para a turma. A gente chegou lá e de repente ele começou a desabafar, amoroso demais. Está na hora da gente compartilhar, irmãos, aquilo que Deus tem prosperado na igreja. A gente já tem ajudado tantas igrejas com cesta básica e Deus está dando mais. Tomei uma surpresa esse mês são 40, mês passado foram 20, fora as 60, que dá, não 60 não, é mais 40 e poucas que a gente deu, 24 para uma outra cidade, para outra. A gente vai recebendo e Deus vai dando e a gente vai dando para os outros. Está na hora da gente começar, olha, nós somos tão poucos.
Eu até agora não sei como é que Deus faz tanto milagre nessa igreja. Na verdade eu sei, estou olhando para uma opção de milagre aqui junto. Somos tão poucos, mas toda hora, Jackson me contou hoje que foi promovido. Ontem eu fui lá no Márcio, fica de pé aí, Márcio. Márcio está com um espaço 4 vezes maior, olha que bênção. Falar nisso, Jackson, tu pegou faixa preta, não foi? Que isso, cara. Tu esquece tudo que eu falei contigo, tá? Não quero nem mais treinar contigo, tá? Agora, outro nível. Aí você senta no culto e está feliz porque está sentado no culto enquanto tantas pessoas estão sendo jogadas na fornalha e você não quer ser o anjo para entrar dentro dessa fornalha e livrar essas pessoas. Aqueles irmãos, eles seriam mortos se Jesus não entrasse naquele lugar. Quando você começar a entender que hoje você é a manifestação da glória de Deus e existem pessoas na fornalha da depressão, na fornalha da ansiedade, na fornalha da angústia, e é você que tem que ir até eles. Eles não conseguiriam até Jesus. Jesus é quem entra naquele lugar. Existe um lugar onde Deus pode te usar para entrar na fornalha da vida das pessoas e falar bem assim: aqui vocês não vão morrer, porque eu estou com vocês, eu estou nessa luta, eu estou nesse teu desespero e eu vou fazer diferença em você. Está na hora da gente ser realmente uma voz profética, de falar: estou contigo, eu não te abandono, vem cá comigo. Sobe aqui, varão, vem cá, tu. Vem cá rapidinho. Tá na hora da gente fazer assim, ó. Vem cá. Tô contigo. Tô na tua luta, tô na tua dor. Tô contigo, tô contigo, tô contigo, tô contigo. Orimalabassu, tô contigo. Tô contigo. Sabe por quê? Porque o fogo começa a queimar e ele começa a passar para um, e daqui a pouco ele chega para outro e agarra e fala: tô contigo. Você é discipulado. Tô com você. Tô com você, vem cá. Tu, vem, corre aqui. Tô contigo, vem cá. Estou contigo na tua luta. Estou contigo. Você nunca vai se sentir sozinho. Estamos juntos. Uau! Está na hora da gente começar a ser a voz de Deus entrando na fornalha da vida das pessoas e falar: olha para mim, que eu quero orar por você. Sabe uma coisa que eu não esqueço? E eu acho que a igreja perdeu isso. Quando eu era mais jovem, tinha aquela senhora de oração, que quando ela era irmã do coque, elas clamavam, irmãos. E hoje as senhoras estão perdendo a fé, porque é uma juventude que despreza os idosos. Você não tem noção da força de um idoso. O idoso, quando diz assim: estou orando por você, pode acreditar, está orando. Está na hora de você falar: vou chegar mais cedo aqui no culto, eu vou acordar um pouco mais à madrugada, porque eu vou começar a entrar na fornalha para levar pessoas que estão sendo atacadas e que estão passando por luta. Está na hora da gente ter esse sentimento de Jesus. Às vezes alguém me pede ajuda e Deus fala assim: não ajuda não, só ora. A pessoa não sabe, acha que eu disse não, mas é um processo que a pessoa tem que passar. E eu estou lá clamando pela pessoa: toca Jesus, toca Jesus. A pessoa nem sabe, eu estou clamando: Senhor, em nome de Jesus, livra, livra, livra. Eu quero que você entenda essa dimensão de socorro, que não é só você ser socorrido, é você se tornar uma fonte de socorro para aqueles que necessitam. Senão a nossa igreja perdeu a razão de existir. Nós precisamos ajudar pessoas o tempo todo. Uau! O rei está doido, o que está acontecendo ali? Eu sempre sonho que um dia a gente vai começar um culto num domingo e terminar na quarta-feira. Eu sempre fico imaginando
o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Eu imagino isso há 20 anos. Um dia, de repente, o Andrezinho segurar na minha perna e falar: pai, pelo amor de Deus, vamos embora. Eu falo: não, espera só mais meia hora, pai, já é quarta-feira. Você tem noção de quando você ora, cadeias são quebradas? Quando você clama, o que aconteceu? Quem calou? Quem te atou? Quem disse para você que Deus não cuida de você? E você acreditou, porque você confiou em homens. É por isso que você está sempre se decepcionando, porque o homem é falho. Por mais que eu ame meus filhos e minha esposa, eu erro com eles. Já falei isso. Foi você que pegou a chave, estava no meu bolso. Quem já fez isso? Marido? Acusou? Já aconteceu isso? Você está lá brigando. Quem botou? Quem tirou daqui? A gente errou. A esposa também. Qual é a mulher aqui que não grita com o filho? Nenhuma. Nem levanta a mão. Todas. Vai para a escola. Faça isso, faça aquilo. Se não gritar, não é mãe. A Daniela foi viajar para um congresso. O André não dormia de jeito nenhum. Eu lembrei que estava com saudade do grito da mãe. Fui lá no ouvido dele: dorme agora, garoto. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse: Sedraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Sabe o que é interessante? Até agora na Bíblia só estava Deus com letra minúscula, não era Deus, estava significando Deus. Mas agora o rei reconhece, porque esses homens não temeram. O testemunho deles fez algo milagroso. Se você entender que o seu testemunho de fé, de palavra, de responsabilidade, de cumprimento com palavra, vai mudar pessoas, talvez você deixaria de ser tão mentiroso, tão inconsequente e tão de palavra doble. Tem uma porção de gente que chega: pastor, agora, aleluia, eu estou contigo. Eu sei que não está, porque não está falando de coração. Porque quando a gente está de coração, a gente não precisa de tapinha nas costas, nem precisa dizer: eu estou contigo. Eu não preciso ficar o tempo todo dizendo para minha esposa que eu estou com ela, porque a minha aliança é muito maior do que os meus sentimentos. Se você for aliançado com a visão, você não precisa de palavras de afirmação. Se um pastor, um presbítero aqui, seja quem for aqui na igreja, ou diácono, tiver carências emocionais e forem mal resolvidas, vão destruir o ministério. Um líder não pode ter carência de pessoas. A sua carência tem que ser depositada em Deus. Senão a gente vai depender de palavra dos outros, de autoajuda para continuar. Já pensou: Júlia, eu gosto tanto de você. Aí se você não escutar uma palavra, você não continua. Eles não têm nenhuma palavra, mas eles sabiam que o fogo que ardia aqui dentro era maior do que qualquer outro fogo. Se você deixar esse fogo te queimar essa noite, esse fogo da presença de Deus, e o fogo arderá no altar e jamais se apagará. E se esse fogo vier de Deus, nada poderá te resistir, nada poderá te abalar. Você tem a maior profecia sendo liberada na sua vida. Basta você abrir a Bíblia e começar a crer naquilo que Deus está falando. Porque um dia os nossos dons terminarão, a gente vai estar diante da presença do Senhor, mas a palavra do Senhor permanece firme para sempre. É por isso que a reunião mais importante da igreja é a escola dominical, e é que menos você vai, porque Satanás não vai querer que você estude a Bíblia. Ele quer que você viva foguinhos. Como é que foi o culto? Uma benção, arrepiei. Eita glória. E como é que foi a palavra? Não sei, esqueci, parece uma amnésia. Aí chega amanhã, vai acontecer alguma coisa, você vai falar: essa palavra está no meu coração, eu não desisto, porque eu sou maior do que tudo que está passando, porque dentro de mim habita aquele que é poderoso infinitamente mais. Fique de pé.
Então falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus Sedraque, Mesaque, Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorarem qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Meu Deus, o rei agora, ele praticamente é uma testemunha viva da fidelidade desses homens. Deus te chamou para ser santo, Deus te chamou para ser fiel, Deus te chamou para ser fiel. Você não vai se curvar diante de nenhum principado e nenhuma potestade, nenhuma má notícia. Ele é o Todo-Poderoso. Quantos aqui servem a Jesus? Levanta a mão. Ele é o Todo-Poderoso. Ele jamais mentiu, ele jamais deixou de cumprir uma palavra. Qualquer promessa que ele fez, ele vai cumprir. Estenda a sua mão direita, diga bem forte: show dúvida. Não, irmão, você foi muito fraco. Bem forte: show dúvida. Show desespero. Show medo. Diga: eu confio que o meu Deus cuida de mim. Repita mais forte: vamos lá, Martinha, eu confio que o meu Deus cuida de mim. De novo: eu confio que o meu Deus, uau, Ele cuida de mim. Aplauda ao Senhor. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, será despedaçado, e as suas casas sejam feitas de monturro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sedraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Quantos aqui querem prosperar? Eu estou falando de prosperidade abundante. Quantos querem prosperar? Não sirva a outros deuses. Quantos querem prosperar? Não sirva a outros deuses. Não deixe seu coração dividido. Dê a Deus o que é de Deus, dê ao homem o que é do homem. Não permita seu coração seja dividido entre o que é santo e o que é profano. Não permita seu coração fique dividido entre a dúvida e a fé. Porque quando esses homens confiaram no Senhor, o Senhor fez eles prosperar. E não foi só prosperidade de livramento, foi prosperidade de tudo. E eu quero orar por você. Eu quero orar por uma coisa diferente. E eu já vou te pedir, sai do seu lugar, todos. Essa palavra até para o visitante. Eu quero orar por saúde sobre a sua vida, nas suas finanças, no seu coração, no seu casamento. Vem cá para frente, irmão. Se você quer uma oração, sai daí e vem cá para frente, todo mundo. Junta todo mundo aqui. Pode vir, tem mais lugar. Vem mais. Pode vir, não fica ninguém no corredor. Vem para cá, puxa aqui para frente. Vem. Todo mundo para cá. São os últimos dias que a gente ainda consegue ficar aqui, tá, irmãos? A gente vai acrescentar pessoas. Eu quero orar por você. E eu tenho fé para isso. Interessante que Jesus às vezes foi falar com uma pessoa e não perguntou se a pessoa tinha fé ou não. Hoje eu estou cheio de fé. Chega mais para frente, chega mais. Eu quero orar para que Deus dê saúde sobre a sua mente, para que você saia daqui temendo ao Senhor, para que Deus enche a sua mente de saúde. Tudo aquilo que for ruim, não for para você, possa sair. Mas antes eu quero te falar uma coisa como profeta do Senhor. Olhe para mim.
Alguns de vocês serão jogados na fornalha essa semana. Talvez alguma coisa que você estava esperando aconteça e dê tudo errado. Talvez uma péssima notícia possa acontecer, mas coragem, porque no final, escute bem, será como essa palavra: Deus vai te honrar, vai te abençoar pela sua fidelidade. E Deus vai te prosperar. Então, se qualquer notícia boa ou ruim aparecer na sua vida, você vai falar: Senhor, eu coloco isso nas suas mãos, porque eu quero passar pelos processos ruins e bons que o Senhor está me levando. É coragem, chega mais para cá. Mais para frente, mais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês? Eu quero orar por vocês e clamar por essa palavra, para que vocês, quando um dia se encontrarem com Deus, vocês estejam com a vida diante dele para se encontrar. É uma boa oportunidade para você que talvez esteja aqui. Quando eu estiver orando, se você nunca entregou sua vida para Jesus, é o melhor momento, porque você vai estar confirmando e você já está aqui na frente. Você não precisa nem ter medo, ninguém vai nem te chamar para vir na frente. Eu não quero que ninguém levante a mão, tá? Só levanta a mão se quando eu estiver orando você quiser entregar sua vida para Jesus, ou você estava desviado e quer voltar para Jesus, porque esse é o momento. Eu não posso mentir para vocês, a fornalha da vida vai ser difícil, vai ser complicada, mas coragem. O homem das mãos furadas, Jesus o Nazareno, vai estar no meio da fornalha, junto com vocês, livrando, protegendo e cuidando. Ori malamassu, feche seus olhos aí que eu quero orar por você. Ori balabassu, tocou, toca Jesus. Ori malamassu, faz aquilo que eu não consigo fazer, Senhor. Assim como o Senhor andou no meio da fornalha, passeia no meio deles, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, passeie no meio deles agora. Ore malamassu tocotô, ore balabassu, toca neles, Senhor, agora. Se tem alguém aqui doente, se tem alguém com alguma doença, Senhor, cura agora em nome de Jesus, nesse ambiente profético, Senhor. Se tem alguma coisa que está quebrada, que precisa de restauração, toca agora. Ore malamassu toco. Se tem alguém aqui, Senhor, que há um tempo não clama, há um tempo não incendeia. Ora malamassu tocotere, malamassu tocotere, chatakatara show. A gente cantou que a tua palavra é luz para o nosso caminho. Seja luz agora, Senhor. Que essa palavra agora toque. Abaixa suas mãos, por favor. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Se desligue de tudo. Ore malamassu. Se você quiser voltar para Jesus, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, você levanta a sua mão aí, em nome de Jesus. Esse é o momento. Aramalamassu tocou. Se você quer reafirmar isso, Deus, eu estou contigo, eu não te largo de jeito nenhum. Aí você levanta a sua mão. Aramalamassu tocou. Atraídos pela tua presença, atraídos pela tua. Toca Jesus. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não... Ore balamassu tocota. Profetizamos saúde, Senhor. Profetizamos saúde. Toca, Espírito Santo. Saúde. Saúde emocional. Saúde financeira. Saúde intelectual, Senhor.
Saúde no casamento, Senhor. Saúde nos filhos. Ore malamaço tocotô. Ore malamaço doroyo, cantere malamaço doroyo. Ere malamaço doro. Se você fala em línguas, fale em línguas. Fale em línguas, fale. Se você não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora. Ore malamaço do contoro. Ore balamaço do cotoro, malamaço do cotoro. Sere manata toro yoro, more balabaço do cotoro, malabá. Não tenha pressa, não tenha pressa. Ore malamaço do cotoro yoro. Ere malamaço do cotoro to. Ere malamaço do cotere balabaço do cotototo. Ere malamaço do coto. Cadê os presbíteros? Coloque a mão sobre eles. Ore malamaço do coto. Vem, seu Mário. Coloca só os presbíteros, por favor. Coloque a mão sobre eles. Ore malamaço tocotoro, malamaço tocotoro, malamaço tocotoro. Ere malamaço doroyore, malatoroyo. Ere malamaço doroyore, manateira, malanatoroyo. Ere malamaço tocotoro. Vamos lá, pastora, vamos orar pelo povo. Ere malamaço doroyore, mananetera nasho doroyo. Ore malamaço tocotoro, ore malamaço tocotoro. Ere malamaço, profetizamos saúde. Ere matoro. Seu nome é digno de adoração. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Canta comigo. Jesus. Cante o nome dele. Não tenha pressa, não tenha pressa. É o momento que Deus está falando com você. Seu nome é Oramalamaçô, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Jesus, Jesus, Jesus. Ore malamaço tocotô. Olha como o Pai te ama, olha como Ele te toca. Olha como é que Ele te ama. Cadê o ministério de intercessão? Vamos orar pelos outros. Já oraram por você? Vamos lá orar. Vocês que estavam orando antes do culto, vamos orar. Bota a mão no povo. Seu nome é Ore malamaço ndoroyo. Nessa fornalha que você está, Jesus está. Ei!
Sabe, aqui é a casa do Senhor, é a casa da oração. A gente só esquece de orar. Pai, toca nos teus filhos, Pai. Toca nos teus filhos, Pai. Toca neles, Senhor. Abraça-os. Oh, Eremanatoroyo. Eremalamasso tocotoro demarate. Eremalamasso tocotoro demarachocotoro lamasso tocotoro. Você que está em casa, se ajoelha aí. Deixa Deus te tocar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Você que está escutando essa palavra e talvez a sua vida esteja passando pela maior fornalha de todas. Você está clamando por livramento e parece que ele não vem, mas Deus entra dentro dessa tua fornalha e te livra de todo o mal. Eita glória! Ele te livra de todo o mal nessa hora. Ele é capaz de mudar a tua casa. Ele é capaz de mudar a sua família. Eu não sei aonde você está nessa hora. Eu não sei que hora que você vai escutar essa palavra, mas Deus vai entrar nessa tua fornalha e vai mudar tudo. Atos divinos anulam atos malignos. Era malamassutocotora malamassutocô. Xaranatou. Rimanatou. Batiza agora, Senhor, no Espírito Santo. Quem está escutando essa palavra, receba do Espírito Santo agora. Ora balabassutocotorê malamassutocô. Ramalamassutocotorô. Emanatou. Amém? Abraça alguém aí do teu lado, homem com homem, mulher com mulher. Abraça aí. Abraça, diga que Deus te abençoe. E diga, esse culto não vai terminar aqui. Diga, esse culto está esperando na tua casa. Aleluia. Abraça. Uau. Ora malamassunduru. Ara malamassutocô. Ele entrou aqui numa fornalha, Senhor. Tira ela desse lugar agora, Senhor. Os golpes que machucam, que cravam como espios, que cortam, palavras que disseram para ela, que são mais cortantes do que tudo que ela já passou. Eremalamassu. Quebra ela agora em nome de Jesus, Senhor. Faz de novo. Enche ela do teu Espírito Santo. Deixa eu te abençoar. Estenda a sua mão assim. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão, a consolação seja sobre todos vocês. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ore comigo. Essa semana nós temos vários projetos acontecendo e nós só queremos colocar a mão naquilo que é de Deus. Quarta-feira nós queremos orar igual a gente fez da última vez. Marcos Paulo vai trazer uma palavra tremenda de Deus e logo após nós vamos orar por todos que estiverem aqui e nós vamos ungir todos que tiverem. Então, se você tem uma oração específica, você precisa de algo, você vai vir aqui, depois da palavra nós vamos colocar a mão sobre você e Deus vai operar profundamente. Amém? Amém? Quarta-feira te espero aqui. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Povo lindo e apaixonado de Jesus.